Olá, pessoal, tudo bem? No capítulo desta terça-feira, muitas revelações intrigantes ocorrerão na novela. Isso porque, finalmente, Sarai saberá de toda a história de seu passado. Além disso, ela também terá um embate com seu pai biológico. Mas antes de contar detalhadamente todos estes acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Gênesis, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também em inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, compartilhe o vídeo com um de seus amigos. Aliás, o que você achou do comportamento de Terá? E o de Abrão? Além disso, acham que Sarai perdoará Terá? Ou isso jamais acontecerá? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo. É importante lembrar que nos últimos episódios da novela Gênesis, muitos acontecimentos avassaladores têm ocorrido com os personagens, desde a morte da rainha Enlila até o casamento de Terá com Nade, entre muitos outros. Porém, mesmo havendo uma passagem de tempo, os personagens ainda assim são assombrados por segredos do passado, e alguns até mesmo virão à tona novamente. Isso tem ocorrido principalmente com Terá. O homem que um dia foi humilde e possuiu uma grande devoção por Deus, hoje tem se tornado cada vez mais parecido com o que ele sempre tentou se afastar. Com o passar dos anos, ele passou a viver regido pelos costumes de Ur, e com isso se esqueceu de sua fé, se tornando um homem muito mais frio e ganancioso, se esquecendo totalmente de tudo aquilo que acreditava. Com isso, ele cometeu muitos pecados. Mesmo tentando esconder todos eles, os segredos vieram à tona, e desta vez o maior de todos aparecerá. Isso porque, em episódios anteriores, Sarai finalmente soube que seu verdadeiro pai é Terá. A jovem obteve conhecimento do fato após ouvir uma conversa de seus pais adotivos. Isso ocorreu logo após ela formar compromisso com Abrão, também filho de Terá. Ao saber do ocorrido, a moça ficou desnorteada, sem saber o que fazer ou pensar. No entanto, de uma forma um pouco incomum, o conhecimento de que ela sabia deste fato chegou até Terá. Ao saber disto, ele e a jovem tiveram um pequeno embate, onde o homem negou veementemente qualquer envolvimento com a mãe de Sarai. Porém, as mentiras de Terá logo cairão por terra. Isso porque Abrão passará a saber da história e confrontará seu pai para saber de toda a verdade. O homem não verá alternativa a não ser contar tudo, após muita pressão de seus familiares, principalmente de Amate e Abrão. Abrão, que possui uma paixão por Sarai, desejará tomar a jovem como esposa, mesmo seu pai não aceitando. Ao saber que Sarai é sua meia-irmã, ele entenderá o motivo, mas não desistirá de ficar com a moça. Abrão possui uma paixão por Sarai e desejará tomar a jovem como esposa. Mesmo seu pai não aceitando, ao saber que Sarai é sua meia-irmã, ele entenderá o motivo, mas não desistirá de ficar com a jovem. Porém, sendo muito justo e vendo o descontentamento da moça perante aos fatos, principalmente por não entender seu passado, ele se juntará à sua mãe Amate e os dois passarão a pressionar Terá para que conte toda a verdade. Após muita argumentação, o comerciante finalmente aceitará falar com a mulher e assim revelará toda a verdade. Terá contará que no passado teve um caso com Danina, a verdadeira mãe de Sarai, mas que por ser casado com Nade, não pôde se casar com ela, mas a tomaria como concubina. Entretanto, a jovem mulher acabou por morrer durante o parto da criança, e assim Sarai acabou por ser adotada, e o segredo guardado até aquele momento. Ao ver as lágrimas de Sarai, Terá finalmente perceberá o que fez na vida da moça. Até o momento, ele sempre a rejeitou,
Mas ao ver a emoção e a frustração nos olhos da jovem, finalmente cairá em si e perceberá o grande erro que cometeu. Assim, pedirá perdão a Sarai. O marido de Amate irá implorar que a moça o perdoe por todos os seus erros e tentará se justificar. Entretanto, a jovem ficará muito confusa e sairá correndo sem dizer que o perdoa. Após o ocorrido, Sarai ficará muito abalada. Ela sairá para levar os filhos de Arã para passear com Abrão. A jovem não suspeitará de que seu pretendente já conhece toda a história, mas o homem, sempre possuindo uma grande sensibilidade, acabará por contar a ela que sabe de todos os fatos. Além disso, tentará acalmá-la. Abrão expressará seu amor por Sarai e os dois continuarão a caminhar enquanto conversam. É válido, mas Abrão não será o único interessado em Sarai. Isso porque Naor, filho de Nade e Terá, também se mostrará encantado pela jovem. Ao contrário de Abrão, o jovem possui um caráter um tanto quanto duvidoso, e isto fez com que ele até mesmo tomasse algumas chibatadas perante sua família, graças ao seu comportamento complicado. Porém, apesar de todo o seu interesse pela jovem, sua mãe, Nade, não aprovará nem um pouco as intenções do filho para com a moça, e até mesmo o proibirá de ter qualquer tipo de aproximação com a mulher. Mas não será só Nade que não gostará desta ideia. Abraão, ao perceber os olhares do meio-irmão para Sarai, também não ficará nem um pouco feliz. É importante lembrar que inicialmente Abrão se chama apenas Abrão, pois no futuro o divino mudará o seu nome para Abraão, quando ele receber a promessa de chefiar um novo povo. Seu nome será trocado, pois possuirá assim um significado muito mais forte, pai de muitos ou pai de uma multidão. Abraão terá 99 anos quando terá seu nome mudado por Deus. Apesar de Deus possuir um grande apreço pelo jovem, isso não o isentará de passar por grandes provações, mas ele se manterá fiel perante a promessa revelada por Deus de que seus descendentes serão um grande povo e herdarão a terra de Canaã. Além destes acontecimentos, muitos outros fatos chocantes ocorrerão na novela. Isso porque Morabe finalmente conseguirá concluir seu plano de vingança contra Kissari, o sumo sacerdote. O homem que tem tramado diversas maldades contra o povo de Ur, agora tem como seu alvo principal o sacerdote. Mas ao contrário de outras tentativas, essa será certeira e ele conseguirá eliminar seu principal inimigo. Tudo começou quando o homem, disposto a se livrar de uma vez por todas do confidente do rei Ibissim, Morabe não mediu esforços para destruir o rival. Assim, para concluir seu plano, ele entregou 2 caixas com veneno em pó para Oged, seu cúmplice. Ele então pediu para que o veneno fosse jogado na cama de Kissari e as caixas colocadas no quarto de Jeribale a fim de incriminá-lo. Mas Oged não teve coragem de sujar suas próprias mãos cometendo o crime. Dessa forma, ele fingiu que o fez. Entretanto, quem cumpriu de fato tal crime foi Shakia. Shakia entrou nos aposentos do sumo sacerdote de forma muito sorrateira e espalhou todo o veneno pela cama. A mulher, que assim como Morabe possui um grande desejo de ascender socialmente, cumpriu sua função com êxito total. Contudo, ela foi surpreendida por Dininsim. O príncipe de Ur a viu saindo do local e estranhou seu comportamento. Com isso, ele questionou o que ela fazia ali. Por sua vez, a jovem deu uma explicação furada, o deixando intrigado. Tendo cumprido sua tarefa para o nefasto, mais tarde Shakia contou a Oged que fez o que ele pediu, mas ocultou o fato do herdeiro de Ur ter a visto saindo dos aposentos de Kissari. Mas após todo o ocorrido, a jovem caiu em si e percebeu o que fez. Assim, ela passou a se arrepender de seus atos. Mas a moça passará a se arrepender mais ainda quando souber do restante do plano de Morabe.
Isso, pois ela saberá que para se livrar da culpa, os homens organizaram tudo para que Jeribale pareça ter sido responsável por todo o plano cruel contra Kissari. Vale lembrar que este não será o primeiro ataque de Morabe contra Kissari. Nos capítulos anteriores, o sumo sacerdote precisou ser levado às pressas aos médicos do reino e passou por uma delicada cirurgia no crânio. Somente após alguns meses, o homem conseguiu se recuperar plenamente e passou a lembrar de todos os ocorridos. Quando isto aconteceu, ele conseguiu relatar que o responsável por seu acidente tinha sido Morabe. Com isso, Morabe acabou por receber uma punição, e foi a sua expulsão da cidade de Ur. Porém, de nada adiantará o arrependimento de Shakya diante do crime. Isso porque Kissari cairá na armadilha de Morabe. O sacerdote deitará em sua cama e não notará a presença do veneno. Assim, ele acabará se intoxicando e perderá sua vida. No palácio, todos ficarão chocados, inclusive Nadi, com a morte do sacerdote. Mas logo as suspeitas começarão a aparecer e as dúvidas irão parar sobre o ar. Mas quem levantará as primeiras suspeitas será o príncipe de Ninsin. O jovem monarca suspeitará da morte de Kissari após falar com um dos médicos do palácio. Porém, ficará realmente intrigado depois de ver o comportamento estranho de Oged diante a notícia do falecimento de Kissari. Isso pois o homem ficará extremamente nervoso com o ocorrido. Além disso, levantará suspeitas ao ficar cochichando com Shakya pelos cantos do palácio. O príncipe herdeiro de Ur passará a questionar as atitudes de Oged, mas o homem conseguirá se esquivar do interrogatório do monarca. Isso porque as provas que plantaram no quarto de Jeribale serão encontradas. Após isto ocorrer, toda a culpa cairá sobre o homem. Jeribale, que sempre foi fiel a seu amigo Kissari, será acusado por todos por sua morte. Com as provas encontradas, não restará outra alternativa para o rei a não ser mandar o homem para a prisão. E assim, tanto Oged quanto Morabe e Shakya ficarão impunes por seu crime. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela Gênesis? Tá gostando da novela? Acham que Morabe conseguirá se livrar deste crime? Além disso, acham que Naor tentará separar Abrão e Sarai? Ou ele obedecerá à sua mãe? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar neste vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou esperando por você.